tema nessa noite? Contra-ataque do inimigo. Olha para o Senhor e diga: sua luta não é contra a carne, contra sangue, mas principados e potestades. Contra-ataque. Nós temos sempre, irmão, que estar preparado para isso. Satanás, ele já tem conseguido desviar muitas pessoas, porque nós pensa que nós servimos a Deus, não vai sobreviver contra-ataques. E é no contra-ataque que nós temos que estar revestido com a presença do Espírito, porque senão você nega a fé. Muitas pessoas, por perder emprego, dizem: eu não quero ser mais crente. Não estava preparado para o contra-ataque. Muitas pessoas, muitas vezes, adoecem, e a pessoa diz: eu não vou mais servir a Deus não, porque eu adoeci. O diabo conseguiu vencer. Porque não pense eu ou você, porque nós servimos a Deus, que você não pode adoecer. Sim, você pode, você é sujeito. Você tem uma carne pecaminosa. A nossa carne, ela é contra as coisas de Deus, e por causa da nossa carne, nós muitas vezes padecemos com enfermidade que não era para nós adoecer, mas nós adoecemos por causa, infelizmente, da nossa carne. E muitas pessoas não entendem isso, dizem: ah, Deus permitiu que doença veio sobre mim, então eu não quero ser mais crente. Desiste. Muitas pessoas, por dar qualquer coisa errada, faz igual a mulher de Jó. Jó, por mais que estava passando, perdeu todos os seus bens, perdeu tudo que ele tinha, perdeu todos os seus filhos numa lapada só, a casa caiu em cima, matou todos de uma vez só. Jó tinha todo motivo de não querer ser mais servo de Deus, mas foi uma pancada em cima de outra pancada, perdeu os filhos, depois perdeu todo o gado, perdeu os camelos, perdeu toda a sua riqueza. Mas você sabe qual era a resposta de Jó? Deus deu, Deus tirou, e vou continuar servindo ao Senhor. Diga glória a Jesus. Quando nós buscamos a Deus por bens materiais, quando nós buscamos a Deus por casamento, quando nós buscamos a Deus por coisas deste mundo, qualquer coisa que vier contra você, você para, você desiste. Mas quando você busca a Deus de verdade, somente por causa dele, pode qualquer coisa dar errada na tua vida, você ainda continua adorando o Senhor. O diabo não pode frear aqueles que amam a palavra de Deus, mas o diabo consegue frear aqueles que buscam a Deus apenas por coisas materiais. Você sabia disso? Toda pessoa que busca Deus por bênção se desvia. Toda pessoa que busca Deus apenas para Ele resolver problemas, a pessoa não suporta a adversidade da luta, da perseguição, da aflição. Os ataques que o diabo vai se levantar contra os que vêm atrás de bênção, que vêm atrás de resposta de Deus e não querem servir a Deus, essas pessoas, elas não vão suportar. Por quê? Porque elas estão buscando por interesse a Deus, e por buscar por interesse a Deus, essas pessoas, elas não se revestem com a presença do Espírito Santo, não colocam o Espírito Santo em primeiro lugar. E aí, quando o diabo ataca, essas pessoas não têm capacidade alguma de vencer o diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, é contra demônios. E o diabo vai se levantar contra a tua família, o diabo vai se levantar contra a tua casa, o diabo vai se levantar contra a tua saúde, o diabo vai se levantar para amarrar tuas portas financeiras, o diabo vai se levantar para tentar te desviar. Mas o diabo se esquece de uma coisa, porque quem ama a verdade de Deus, ele não consegue tirar da presença do Espírito Santo. Quanto mais perseguição, quanto mais luta, quanto mais dificuldade, mais é alimento para você crescer na sua fé. Diga glória a Deus. É lenha para você acender a sua fogueira diante da presença do Espírito Santo. Mas muitas pessoas não conseguem, porque o mundo que nós estamos hoje, as pessoas querem mais bênção de Deus.
Prova é, irmão, que as pessoas não querem mais jejuar. As pessoas não querem mais buscar Deus nas vigílias. As pessoas, elas não querem mais buscar como os apóstolos buscavam, como a igreja primitiva buscava. Por isso que a igreja do mundo atual são uma igreja fraca. É uma igreja que estão perdendo o poder do Espírito Santo. Porque a igreja primitiva, a Bíblia diz que aquele povo buscava Deus em oração, em jejum, e andava tudo num só pensamento. Qual era? De servir a Deus de verdade. Diga glória a Deus. Mas você liga as televisões, você vê os escândalos. Você vê tanta coisa acontecendo. E não é outra coisa, irmão, é a falta de oração. É a falta de jejum. É a falta de amor a Deus. E por isso o amor de muitos está esfriando de tal maneira que Satanás, ele está conseguindo parar muitos. Os demônios têm travado a vida de muitos profetas, de muitos obreiros, de muitos pastores, bispos, presbíteros. O diabo está conseguindo destruir com muitos projetos de muitas pessoas que deveriam ser abençoados. Mas é porque eles não entendem que a nossa luta é contra Satanás. Diga glória a Deus. E nós só vencemos Satanás. Jesus, os apóstolos chegaram até o mestre e disse: mestre, por que nós não podemos expulsar aqueles demônios? Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Aí Jesus, ele abriu o livro e mostrou o segredo. Jesus, ele disse: olha, sabe por que vocês não conseguiram expulsar aquele demônio? Sabe por que a fé de vocês é tão fraca? Aí Jesus disse: porque vocês não oram e não jejuam. Então o segredo da minha fé crescer, o segredo de eu ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, que me imponho diante a Satanás e venço todos os projetos do inferno contra a minha vida, não é outra coisa, eu viver de oração e de jejum, diga glória a Deus, e obedecendo a palavra do Senhor. Eu quero ver Satanás parar um crente que busca. Eu quero ver Satanás parar um crente que jejua. Eu quero ver Satanás humilhar, fazer você andar de cabeça baixa, esfregando a cara no chão, irmão. Se você viver uma vida de oração, Satanás, ele não tem poder em crente que ora, em crente que jejua, em crente que busca, em crente que tem compromisso com o Espírito Santo. Satanás, ele não tem poder, ao contrário, você tem poder para pisar na cabeça dele. Diga glória a Deus. Você tem poder para pisar na cabeça dele, humilhar ele. Deus te deu autoridade. Deus fez você cabeça e não foi cauda. Deus não fez você para ser humilhado por Satanás, não. Deus fez você, foi para humilhar o inferno. Diga glória a Deus. Mas para isso nós temos que ter uma vida, irmão, na presença do Espírito Santo. Hoje Deus, ele marcou o encontro, né? Um rapaz veio de Portugal, passando problema difícil na sua vida sentimental. E ele orou a Deus. E chegaram para ele e disse: olha, a mulher dele é de Portugal, ele estava morando em Portugal. E a pessoa chegou a ele e disse assim: olha, amigo, e ele me conhecia. Só tem um pastor aqui nessa cidade de Jericó que pode resolver o seu problema. Diga glória a Deus, ó. Claro que não sou eu. Eu não resolvo problema de ninguém. Mas quando as pessoas dizem isso, é porque sabe que Deus está na sua vida. Que Deus está na sua boca, nas suas orações. E coincidência que na hora que eu parei de frente de Maio, quem estava lá? Ele. Ele, quando ouviu, ele se alegrou, chegou e ficou jurando: pastor, olha, eu juro o senhor que eu tinha orado a Deus para eu encontrar o senhor, pastor. Ele tinha terminado de chegar de viagem. E Deus nos usou ali, não foi, Malho? Com o poder e a glória do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Com certeza vocês vão conhecer ele vai vir aqui. Para você ver, irmão, que essa igreja,
ela é bem falada. Diga glória. Bora que alguém fale mal, mas ela é bem falada. Porque quem fez ele vir e querer estar aqui não é outra coisa a não ser o próprio Espírito Santo enviando ele para ajudá-lo. Diga glória a Jesus. Porque Deus sabe que essa igreja leva as coisas a sério. Ele ficou tão feliz, foi mal. Então, irmão, e você não tem ideia o tanto de trabalho de magia negra que tinha para ele. Era muita coisa. Dava para botar numa carreta. Mas aonde o poder de Deus vai, quebra. Diga glória a Deus. Mas para isso nós precisamos, irmão, viver uma vida de oração e de vigilância. Diga glória a Jesus. Esse ano vai ser um ano de muita batalha, de muita guerra. Mas olha para seu irmão e diga: a vitória é nossa em nome de Jesus. Olha aí, diga: os covardes corra. Pergunta aí: tu é covarde? Não, sou valente. Diga: sou valente. Júnior queria correr para Natal. Eu disse: não, Júnior, fica por Jericó. Agora preste atenção: todos os que servem a Deus serão o quê? Atacados. Todos que servem a Deus serão o quê? Atacados. A pergunta é: o diabo atacou Jesus? Sim ou não? Logo quando ele nasceu, o diabo pegou o rei e já mandou matar todas as crianças para ver se conseguia matar Jesus. Mas conseguiu? Não. O diabo se levantou contra os apóstolos, sim ou não? Sim. O diabo jogou muitos na prisão, chicoteou muitos, degolou muitos. Mas o diabo não pôde parar a obra de Deus. Ele não pode, não consegue. Mas você tem que aprender uma coisa. Você que reclama, você que murmura, deixa eu dar um conselho para você. Você que muitas vezes murmura da roupa, muitas vezes murmura da comida, às vezes da cidade, às vezes murmura de tantas coisas. Às vezes você diz: pastor, por que é que eu passo por tanta luta, tanta perseguição? Olha para seu irmão e diga: porque você é de Deus. Entendeu isso agora? Pastor, eu não sei por que eu sou tão perseguido, pastor. Porque você é de Deus. Porque o diabo, ele não está preocupado com quem está na mão dele, ele está preocupado com quem serve a Deus. Diga glória a Deus. Então não murmure quando as lutas virem, as perseguições virem, as dificuldades virem. Não murmures quando alguma coisa der errada. Põe na tua cabeça, porque você é de Deus. Porque o diabo não está preocupado com quem é dele, com quem está aí na calçada. O diabo está preocupado com quem está em pé. Olha para seu irmão e diga: você está em pé? Então se firme, busque a presença, porque você passa por muitas lutas e perseguição, porque você está de pé, porque você é de Deus. Se alguma coisa não acontecer na sua vida, tem coisa errada. Se você chegar, um crente chegar para você e dizer: pastor, a minha vida é só de bênção, esse crente está desviado. Se alguém chegar para você e dizer que só vive de bênção, só de vitória, pode orar por esse crente, ele está desviado. Porque é impossível nós viver num mundo de treva como esse, porque o próprio Jesus disse que esse mundo vos odeia. Diga glória a Deus. Jesus disse: nesse mundo passarás por luta, perseguição, aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci, e vós vencerás também. Diga glória a Deus. Então quando você abre o comércio, vai se levantar tanta dificuldade, é tanto problema, é tanto falatório, é tanta perseguição, é tanta luta, é tanta peleja, que parece que o inferno está todo em cima de você. Mas não se preocupe não, que Deus é contigo para te dar vitória. Quando você abrir o comércio, que o diabo se levantar, o seu comércio vai prosperar. Sabia disso? Pode deixar se levantar.
Ah, pastor, estou falando mal do meu comércio. Não se preocupe não. Essas pessoas servem, sabe para quê? Para divulgar seu trabalho. Sabia disso? Ah, pastor, o senhor não sabe o tamanho da perseguição lá no meu trabalho. É para divulgar seu trabalho. De graça, você não vai pagar nada. É? Que quando as pessoas falam tanto mal do teu trabalho, gera curiosidade nessas pessoas, elas vão lá fazer trabalho com você. Diga glória a Jesus. As pessoas falam tão mal dessa igreja, mas veja quanto entram por essas portas. Pastor, eu pensava que era desse jeito, não, mas é do outro jeito. Eu gostei dessa igreja. Deixa o povo falar. Olha, pastor, deixa o povo falar. Diga, esse povo está divulgando sem você pagar nada. Quanto mais falavam de Jesus, quanto mais perseguiam Jesus, quanto mais diziam que ele expulsava demônio pelo diabo, mais a multidão aumentava. Diga a glória a Deus. Aí, ó. Então, olha, pastor, deixa o povo falar. Já me chamaram tanto de pai de santo, de macumbeiro, que até os macumbeiros dizem, ei, pastor, ora por mim. É, irmão. O macumbeiro fica com curiosidade. O que é que tem naquele homem? Hein? É. Pois é. Aí o nome de Jesus é o quê? Glorificado. Então veja só. Todos que servem a Deus serão atacados por forças espirituais. Agora você tem que aprender uma coisa. É invisível. Deixa eu dar um conselho. Quando você estiver na sua casa e de repente o casal começar a discutir, pronto, ele já está ali. Ele é invisível. Você está certo, quem está certo sou eu. Não, mas não sei o que. Pronto, ele está ali, ele está jogando terra. Vai, briga, dois crentes, briga. Bora, começa que eu quero ver um showzinho. Aí o diabo ele se senta na cadeira e fica com pipoca olhando o show. Para quê? Para escandalizar, os vizinhos escutar. E olha os crentes. É ou não é? O diabo gosta de show. Ele acha bom circo. Então nós temos que ter cautela, que tudo que é errado é contra o certo, sim ou não? Então, qualquer coisa que você perceber que está errado, salta para trás, ora, repreende, porque ali tem a atuação do maligno e você não pode cair nisso. Mas só quem vai perceber é crente que vive de jejum e de oração. Diga glória a Deus. É. Então nós temos que ter cuidado, porque eles são invisíveis. Ele chega, manda um convidado lá na tua casa para estar falando mal dos outros. Ô mulher, eu vim aqui trazer um babado. Mulher, tu fez um chazinho para nós tomar um chazinho antes de terminar? Olha, tu vai gostar do babado. Esse babado é extraordinário. Ah, mulher, tu vai ver. Ai, conta logo, vai, mulher. Já estou agoniada para ouvir esse babado. Olha aí. Mas se você for de jejum e oração, você diz, meu irmão, minha irmã, por favor, vamos orar, irmão. Vamos orar, vamos buscar a presença. A minha casa não é de babado, não. A minha casa é para falar da presença do Espírito Santo. Não é para falar da vida dos outros, não. É para falar da presença de Deus. Diga glória a Jesus. Casa de crente não é para ter babado. Casa de crente é para ter oração e jejum. Casa de crente não é para ter falatório. Casa de crente é para repreender demônio através do poder da oração. Diga glória a Deus. Aonde tem babado, aonde tem falatório, ali tem demônio, ali tem legião, ali tem casta. Boca de crente não é para falar da vida dos outros. Boca de crente é para pregar a palavra e orar pelas pessoas que estão aflitas. Aí o demônio entra e bate palma. Porque através dos babados vem um julgamento. Você sabe disso? Você vai ouvir palavras que a própria Bíblia diz que não julgais pelo ouvir, pelo falar ou pelo ver. Teve um irmão que ele se desviou
Ele pegou um papel, ele enrolou e botou na boca. Aí o irmão olhou e disse: olha, eita, fulano está fumando. O irmão estava com o papel na boca, o outro chatou, o irmão está fumando. Chegou, pastor, fulano de tal está endemoniado. Que foi? Eu peguei ele fumando, pastor. Aí o pastor ouviu e julgou do mesmo jeito, disciplinaram. Não se sentou, não conversou, não perguntou, foi ouvir babado. Em outras palavras, desviou o irmão. Muitas vezes as pessoas chegam falando mal de outras pessoas na tua casa, que é mentira. Já foi conversa de outros, que é mentira, e você escuta, e você diz: é mesmo, aquela mulher não presta não, aquele homem não valia nada mesmo. Você julga com a tua boca, e na medida que tu julgares, tu serás julgado. Na medida que tu pesares, tu serás pesado. Então o conselho que eu te dou, ainda que alguém chegue falando da vida dos outros, não caia nessa, não caia fora, porque foi demônio que foi lá da tua casa, para você julgar os outros inocentemente. Então nós temos que ter cuidado, irmão, com julgação. Temos que ter cuidado com falatórios. Muitas vezes é mentira. E aí nós entramos por esse caminho. Aí a unção que você tem, os demônios invisíveis vai entrar na tua casa, vai fazer um estrago na tua vida, porque você não segurou a tua língua. Foi falar mal da vida dos outros. Deixa eu dar um conselho para nós cristãos. Quando nós vemos um irmãozinho fraco, isso é bíblico. Quando nós vemos um irmãozinho fraco, quando nós vemos um irmãozinho que não tem força, não mate não, não meta um pau na cabeça não. Se você não puder ajudar o pastor, para ajudar esse irmão, fique quieto no seu canto, deixa para pessoas que têm unção fazer isso. Porque quando nós apontamos os nossos irmãos e vemos só defeito nos nossos irmãos, nós estamos mais ferrados do que aquele irmão que está defeituoso. Porque quando você está bem com Deus, você tem olhos santos. Quando você está bem com Deus, você, em vez de julgar, você visita o teu irmão, tenta levantar ele, levantar a cabeça dele, dizer: meu irmão, olha, estou aqui para te ajudar. Está precisando de quê? Vamos jejuar, irmão, vamos orar. Olha, não levanta a tua cabeça, não estou fraco, levanta a tua cabeça que Deus vai te dar a vitória. E você levanta o teu irmão. Mas se você vê teu irmão fraco e desce o pau na cabeça dele, você é um homicida. Você não está sendo usado por Deus não, você está sendo usado por demônio para desviar teu irmão. Está fraco, dê a mão. Ah, pastor, fez besteira, não importa, Deus levanta de novo. Só não tem jeito para o diabo, mas para nós tem. Não é porque você pecou que Deus vai desistir de você não, aprenda isso. A Bíblia diz: filhinhos, se pecares, não se entristeçais o ponto de se desviar. Antes se lembrai-vos que vós tem um advogado por excelência, e ele advogará a sua causa, e o sangue do Cordeiro, Deus te perdoará de todo o pecado. Diga glória a Deus. Então nunca deixe Satanás dizer para você, ou que outras pessoas não têm mais jeito, porque enquanto Jesus estiver na face da terra, o Espírito Santo estiver operando, você pode pecar, você pode falhar, que nós somos sujeitos a isso, mas o amor de Jesus é tão grande para te perdoar também. É só reconhecer. Mas o tal do babado é uma desgraça. O tal do babado é perigoso. Muitas vezes nós julgamos pessoas inocentemente, irmão. Muitas vezes nós julgamos por causa que às vezes é até o próprio Espírito Santo que está operando. Quer que eu prove isso para você na Bíblia? Se lembra dos amigos de Jó? Jó estava passando uma luta tremenda. Já tinha perdido filhos, riqueza, estava em cima de cinza, com a lepra comendo a pele dele toda. Os amigos de Jó, em vez de se aproximar de Jó, para orar por ele, para orientá-lo, para abençoá-lo, não, foram amaldiçoar Jó. Ah, Jó, sabe por que você está assim, Jó? Porque tu está em pecado. Jó, sabe por que você perdeu seus filhos, Jó? Porque tu está em pecado, Jó. Arrepende.
E os gados, Jó, e as ovelhas, sabe por que o diabo levou? Porque você está em pecado, Jó. E Jó, a Bíblia diz que Jó é inocente. Porque tem pessoas que pensa que crente não pode passar por problema. Pode, irmão, mas não é por causa que o diabo está na vida daquele irmão. Às vezes é um deserto que Deus está preparando ali para edificar a vida dessa pessoa e você não entende, e aí você pensa que é o diabo, e é a mão de Deus naquela pessoa. Diga glória a Deus, para levantar, para transformar. E a própria Bíblia diz que Deus castiga quem ama para que não se perca. Tem crente que tem que ser corrigido, e às vezes você pensa que é o diabo, mas não, é a mão de Deus para libertar e transformar a vida daquela pessoa. Tem coisa que acontece na tua vida e na minha, que não é o capeta não, é Deus, aprenda isso hoje. Que é para fazer você analisar, pensar, para você parar. Muitas vezes você está andando por caminho de morte, e o Espírito Santo não quer que você morra, então ele coloca um obstáculo para você parar e analisar, e voltar para trás. Diga glória a Deus. Então olhe para o seu irmão e diga, quando o seu irmão estiver passando uma luta, diga, não julgues, hein? Porque talvez seja a mão de Deus. É a mão de Deus. Ah, pastor, era o diabo na vida de José, fez os irmãos vender, jogou no poço, depois vendeu como escravo, foi trabalhar em Potifar, ainda depois foi para a cadeia. A pergunta é, era a mão de Deus ou era do diabo? Não. Para ainda. Mas se nós avaliar, dá para pensar que era a mão de quem? Do diabo. Mas era a mão? Agora, para quê? Era um preparamento para ele ser um grande governo? Ele precisava ser, quebrado, ensinado, orientado, fortalecido. Ah, pastor, tudo bem. Agora eu te pergunto, na vida de Moisés, vivia em palácio, era tido como filho de rei, tinha tantas coisas, ouro, prata, tudo que ele tinha, mas de repentemente veio um vendaval, ele agora corre para o deserto, perdeu todos os bens que tinha, perdeu o seu descanso, o seu reinado. Agora está ele no deserto, passou 40 anos cuidando de ovelha. Aí vocês dizem, não, ali foi a mão do diabo, pastor. Perdeu tudo o que tinha, era rico, morava em palácio, criado pela filha do rei, ensinado na sabedoria do Egito. Agora estava ele cuidando de ovelha, lá no deserto, 40 anos. Aí você vai dizer, não pastor, ali foi a mão do diabo. Não, ali foi a mão de Deus. Aprenda isso hoje. Talvez você nunca escutou isso. A faculdade de crente é no deserto. Aprenda isso hoje. Crente que não quer andar em deserto nunca terá Deus na vida e nunca prosperará. Deus, ele não entrega dons espirituais e não entrega autoridade a ninguém sem antes você passar no deserto. Aprenda isso hoje. Pergunta se tu quer ser usado por Deus? Diga, aprenda a dar no deserto. Nem tudo é o diabo, aprenda isso hoje, viu? Que é isso, pastor? Está aliviando o diabo? Não, ele vai para o inferno. Mas Deus, ele opera, e muitas vezes você pensa que é o diabo, é Deus trabalhando na sua vida para te abençoar. Diga glória a Jesus. As doenças que vinham até Jesus, ele encontrou um cego, paralítico ali, e ali ele estava orando por ele. Aí perguntaram, mestre, por que ele nasceu assim? Quem pecou? Foi o pai ou foi ele, o filho? Olha o que Jesus disse. Aprenda isso hoje. Ele disse, nem foi o pai, nem foi o filho, mas para manifestar a glória do Senhor. Diga glória a Deus.
Então, existem coisas, irmãos, que é para manifestar a glória de Deus. Hoje você está aqui porque algo aconteceu na tua vida e esse algo trouxe você para a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus, porque o diabo nunca ia permitir você chegar nesse lugar, mas se algum problema trouxe você aqui, foi a mão de Deus. Diga glória a Jesus. Foi a mão de Deus. Abraão, Abraão, diga, Senhor, sai da terra do teu pai, da tua mãe, e vai para o lugar que eu vou te orientar. Aí sai Abraão, em terra desconhecida. Chegou no lugar, o rei pegou a mulher de Abraão e já pegou ela como esposa. Aí Abraão poderia, que é isso, Deus? O Senhor me manda desse deserto aqui, numa terra que eu não sei nem onde é, e agora o rei pega minha mulher para ser mulher dele. Quando o rei foi dormir, porque mesmo você no deserto, aprenda isso hoje. Mesmo no deserto, aprenda isso hoje. Deus não deixa ninguém tocar em você. Pode vir luta, pode vir perseguição, pode vir aflição, mas Deus não deixa ninguém tocar em você. Em quem Deus tem promessa, o diabo não toca. Você pode ser preso, você pode ser humilhado, você pode ser rejeitado, você pode passar o que você passar, mas o diabo não toca em você. Aí o rei teve um sonho e disse, aí Deus falou com ele: ei, se você tocar na mulher do meu servo, tu morre. E eu vou acabar com todo o teu reinado. Aí o rei amanheceu perturbado, mandou chamar, a mulher mandou chamar Abraão e disse: vão-se embora do meu reinado. Diga glória a Deus, ó. E aí Abraão orou pelo rei para que o mal não viesse sobre a vida dele. Deixa eu dar um conselho a você: quando alguém te perseguir, não amaldiçoe não. Ah, pastor, já tirou minha paciência demais. Não, abençoe, irmão. Porque a palavra de crente tem poder, sabe disso, viu? Você pode amaldiçoar uma pessoa e a pessoa pode descer a cova, você sabe disso? Se os pais de santo têm poder para amaldiçoar, agora imagina um crente amaldiçoando. Você sabe o que foi que Jesus disse? Orai pelos que vos perseguem, não amaldiçoei. Porque a sua luta é contra quem é o invisível, é contra Satanás. Se tem alguém falando mal de você, se tem alguém perseguindo você, não é outra pessoa, a não ser o diabo usando aquela pessoa. Diga glória a Deus. Mas o conselho que eu te dou: não fale mal, não seja igual, não atire pedra, ore, abençoe, porque o nome de Jesus vai ser glorificado através da tua vida. Diga glória a Deus. O diabo faz de tudo para tentar fazer você ser igual às pessoas que te perseguem. Mas as pessoas dizem: mas meu Deus, eu persigo tanto, falo mal, mas em vez daquela pessoa ter raiva de mim, a pessoa ainda ora por mim. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai descansar e vai te pedir perdão. Diga glória a Deus. Vale a pena servir a Deus, irmão. A sua luta é contra o inimigo, é contra Satanás. Duas coisas aprendemos: nem todo deserto é do diabo. Existe deserto que é do diabo, isso é por causa do nosso pecado. Mas existe desertos que é para te levantar, porque Deus quer dar autoridade a você. Diga glória a Deus. E quem Deus vai dar autoridade tem que primeiramente passar pelo deserto, para aprender a ser humilde, para aprender a ser manso, para aprender a guardar a palavra, se sujeitar a Deus. Então muitas vezes Deus deixa nós passar por deserto, porque Deus tem coisa maior para te dar. Diga glória a Jesus. Em 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios. Sóbrio quer dizer, não seja como um embriagado, agindo mal, agindo pelos cotovelos, sem domínio próprio. Então a primeira coisa que nós temos que ter, irmão, é ser sóbrio. É você saber o que fala, é você parar para pensar, para não estar falando besteira, para você não agir como um tolo. Então, esse ser sóbrio é você ser uma pessoa que vai sempre trabalhar, andar em direção do Espírito Santo. Diga glória a Deus. E vigiai. Ser sóbrio e vigiai. Olha para o Senhor e diga: não pegue problema dos outros.
Diga, porque está escrito em Provérbio que quem prega problema dos outros pega o cão pela orelha. Você sabe disso? Pega. Não tente ajudar aquele que está na mão de Deus aí, porque vai vir problema para você. Tem problema na vida de muitos irmãos que é a mão de Deus. Não tente tocar. Não tente. Quando Deus estiver disciplinando uma pessoa, você não meta a mão, porque você vai lutar contra Deus. Vai lutar contra Deus. Então tem coisa na vida do pastor que você não pode me ajudar. E se você tentar, você se prejudica. Sabia disso? Tem coisa na tua vida que se eu tentar te ajudar, eu vou estar lutando contra Deus. Porque é um trabalhar de Deus na tua vida. E se é um trabalhar de Deus na tua vida, ninguém pode tocar enquanto não se cumprir a vontade do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Nós temos que aprender isso hoje, viu? Tem coisas que você não pode me ajudar. Tem coisa que eu não posso te ajudar porque é um trabalhar do Espírito Santo. Tem pessoas que vivem no pecado e você fica orando, Senhor, Senhor, é perdido. É perdido. E aí Deus opõe uma situação na vida daquela pessoa que você vai estar orando e Deus dizendo, meu filho, não ore não, porque eu estou fazendo essa pessoa passar por isso para aprender a me adorar e andar no caminho da verdade. Diga glória a Deus. É você insistindo naquilo que Deus não quer. Aprenda isso hoje. Tem coisa que Deus ele permite acontecer na vida de cristãos, que o pastor, se ele orar, ele está indo contra quem? Contra Deus. É dizer, meu filho, sou eu. Bota a mão aí, não, sou eu. É eu. Aí o que acontece se torna como os amigos de Jó. Vai tentar ajudar, faz se atrapalhar. E se Jó não orasse por ele, sabe o que acontecia? Morria. Mas Jó, ele passou por um tratamento, por um deserto, que era a mão de... A pergunta é, a esposa de Jó pôde ajudar ele? Os amigos de Jó podem ajudar? Os servos dele podem ajudar Jó no processo de Deus? Ou você acha que ninguém tentou ajudá-lo? Tentou. Mas quando tentava ajudar Jó, pior ficava. Tem coisa na tua vida, na minha vida, que você querendo ou não querendo, você vai ter que passar. E quem tentar te ajudar vai se atrapalhar, porque é Deus, é processo de Deus. Deus, ele ainda trabalha nos crentes com o processo. Diga glória a Deus. Deus, ele sabe quebrar vaso, ó. Deus, ele pega vaso teimoso. Deus, ele pega vaso que vai se desviar. Deus, ele pega vaso que está dando trabalho. Ele quebra, ele machuca. E quando Deus estiver fazendo isso, é perdido você orar. Enquanto não passar pela mão do oleiro, enquanto ele não quebrar aquele vaso e fazer um vaso novo, é perdido as tuas orações. Deus não te escuta. Olha para o Senhor e diga, Deus quebra vaso. Diga, ele ainda é oleiro. Vaso rachou, Deus quebra. Pisa, machuca, joga na mesa, começa a rodar e começa a fazer um vaso novo. Diga glória a Deus, porque é se quebrando que faz vaso novo. Aprenda isso hoje. Olha para o Senhor e diga, se for preciso, Deus vai te quebrar. Se for preciso, Deus vai te quebrar. Ah, pastor, Deus é ruim? Não, é por amor a você. Porque senão, nós somos tão fracos, tão falhos, que é nós querendo ir para o inferno e Deus puxando na mão, volta para trás, aí. E nós não entendemos isso, irmão. Então a nossa luta é contra quem? É contra o irmão, é contra o obreiro, é contra o pastor, é contra o vizinho, é contra o marido, é contra o filho, é contra a esposa. Não, a sua luta é contra Satanás. Diga glória a Deus. Mas como nós vencemos ele? Através do jejum, oração. Não tem outra saída. Jejum e oração. Quem ensinou foi um mestre, foi Jesus.
que casta de demônio, doenças, dificuldades, só sai com oração, jejum e esforço. Crente que não jejuma, crente que não ora, é crente fraco. Mais fraco do que caldo de batata. O diabo não respeita a crente que não jejuma, sabe disso? O diabo não respeita a crente que não ora. Eu provo na Bíblia. Está lá, os 12 envergonhados. É ou não é? Estava tudo envergonhado. Por quê? Porque não orava e não jejuava. Agora, Jesus passou a receita para você ter autoridade e poder do Espírito Santo, sim ou não? Pastor, para que é o jejum? Primeiro, o jejum é uma separação que você tira para Deus, para humilhar a sua carne. A sua carne vive-se panzinando com doce, cuscuz, bolo, tapioca, carne assada, da fibroi, o peixinho torrado, não é? É arroz de leite, é feijão. Aí você fortalece tanto a tua carne que você não consegue mais ouvir a voz de Deus. A carne está lá, ó, inchada. Fica agitado. Todo homem carnal, ele é agitado. Mulher carnal, ela é agitada. Mas quando você vive de oração, que você vive de jejum, você é tomada pela presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. E a presença do Espírito Santo te dá equilíbrio. Você passa a ser uma pessoa equilibrada. Tem amor, tem paz, tem alegria, longanimidade, benignidade, vigilia mais, fala menos, ora mais. É ou não é? Está envolvido mais com as campanhas. Quando nós estamos espiritual, mas quando nós estamos ficando carnal, você perde o desejo de orar. Você perde o desejo de jejuar. Você não está mais preocupado com o teu relacionamento que você tinha antes com Deus. Ah, pastor, eu já orava muito, eu jejuava demais. Ah, pastor, quando eu orava, se estremecia. E o que está acontecendo? Que você não consegue mais orar, que você não consegue mais jejuar, que você não sente mais o estremecer de Deus. Sabe o que é? Ficando carnal. Não escuta mais a voz de Deus. Às vezes eu estou no canto assim, o Espírito Santo diz: hoje em junho, hoje eu escuto. Vem, jejum hoje. Às vezes eu venho para o culto, o Espírito Santo diz: não coma nada, viu? Hoje tem guerra. Entregue em consagração, viu? Só come depois do culto. Olha, faça assim, faça assado. Olha, abra uma campanha assim e assim. Isso é dada pela presença do Espírito Santo. Por quê? Porque eu estou em espírito, em verdade. Diga glória a Jesus. Aí Deus fala conosco. Hoje eu ia para um lugar, Deus disse: não, vá lá para a casa de Malha. Eu nem entendi o que era que ia acontecer. Olha, tudo aconteceu. Deus preparou um encontro para que o nome dele fosse glorificado. Diga glória a Jesus. Vocês estão entendendo, irmão? Então nós temos, e principalmente nós que estamos sempre em guerra com esse mundo espiritual aqui, obreiros, pastores, presbíteros, tem que viver em oração e jejum, irmão. Porque senão é envergonhado. Vai meter a mão do demônio, o demônio vai dizer quem é você. Que autoridade você tem? Que você não está valorizando o seu Deus mais. Você acha que é somente o nome de Jesus que expulsa demônio? Você acha que é o título de pastor, de obreiro, de presbítero que expulsa demônio? Eu já vi pessoas dizendo: demônio saia, pastores, demônio saia. E o demônio diz: eu não saio não, você não manda em mim. Saia, demônio, eu estou te dando ordem, eu sou pastor, demônio. O demônio diz: mas você é pastor, mas não está servindo a seu Deus. Você não tem autoridade. A falta de quê? De comum. Todos os profetas, todos os apóstolos, todos aqueles que tinham dons de Deus espirituais, eles seguravam os dons com isso aqui, olha. Ó, oração e jejum e vigilância. Diga glória a Deus. Crente que guerreia com o demônio tem que ser separado. Tem que ser homem de jejum e de oração.
Todo crente que vai meter a mão em demônio, na carne, se lasca, meu irmão. O diabo, ele incorpora na pessoa, ele causa problema, ele causa um pouco tempo, está doente, está se acabando. Sabe por quê? Porque não vive uma vida disso aqui, olha. Oração. É muita gente orando, Senhor, me usa para expulsar demônio, me usa para profetizar, me usa para pregar, me usa para isso, mas não quer ter uma vida de oração. Não quer ter uma vida de oração, mas quer expulsar demônio, quer que Deus use na palavra, quer que Deus dê revelação, profecia, quer ganhar alma, quer que orar e Deus cure de câncer. Mas a pergunta é, quer pagar o preço? Porque a sua luta não é com a pessoa que está com câncer, é o que está alimentando o câncer. Aí você para, pastor, quem está alimentando o câncer? O espírito da morte, o espírito do câncer. Aí você vai tirar esse demônio como? É só falando o nome de Jesus, é? Ah, pastor, mas o nome de Jesus tem poder. Tem poder na boca de quem tem unção. Diga glória a Deus. Tem poder na boca de quem ora. Tem poder na boca de quem jejua. Tem poder na boca de quem vigila. Tem poder na boca daqueles que dão lugar para o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Mas não, nós que achamos que só com o nome de Jesus vai expulsar o demônio. Ah, é, pastor, na hora. Outra coisa também. O crente não pode se preparar na hora da batalha. O crente, ele já tem que estar preparado. Vou dar um exemplo. Mas ele está lá na casa dele, de repente uma vizinha manifesta. Aí o marido corre lá, Malho, pelo amor de Deus, Malho, ei, vamos aqui em casa, a minha mulher está manifestada. Aí Malho diz, ei, me dê 5 dias para eu jejuar. Amarra de corda lá que depois eu vou. A mulher vai morrer. Porque Malho, ele só se prepara na hora que o problema vem. Tem muitos crentes que só se prepara, só busca Deus na hora que a pancada vem. Vai se deixando, ó. Aí não vai buscando. Aí na hora que tem um desacerto grande, aí, irmão, tem que jejuar. Irmão, tem que orar. Só gera o desejo de orar e jejuar e de buscar quando o pau quebra. Quando o diabo ataca, quando tem um prejuízo grande. Aí não, agora eu vou jejuar, Júnior. O diabo está perseguindo, viu, Júnior? Agora é o jejum mesmo. Agora eu vou entrar em campanha, viu? Mas é só quando o diabo ataca. Quando sente as coisas. Rapaz, nós crentes é teimoso. Quando as coisas estão dando tudo bem, aí nós para de orar. É o contrário, é para continuar orando. Porque as bênçãos que Deus te deu, ela tem que permanecer, não pode deixar o diabo tomar. Diga glória a Deus. Ele vai tentar, mas se ele tentar achar você orando, jejuando, buscando, ele volta para o inferno de Satanás, perdi minha viagem, porque ele continua buscando a Deus do mesmo jeito. Diga glória a Jesus. Tem gente que quando recebe a bênção, pronto, já não busca mais. Ora pela uma porta de emprego, na hora que a porta de emprego se abre, acabou-se. Orava, jejuava, aí recebeu a porta, acabou-se o jejum, acabou-se a oração. Porque o diabo e seus demônios perseguem o povo de Deus. A sentença do diabo já é dada, por isso ele tenta levar o máximo de almas para o inferno. Ele já está destruído, irmão. Ele não dorme, ele não cochila. Ele já sabe que não tem jeito para ele. Ele sabe que vai para o inferno, sabe para o que é que ele quer fazer? Ele quer levar o pastor junto. Quer levar o nosso irmão Francisco. Quer levar o lavador de carro, Alain. Malho. Quer levar a Galê, quer levar a Lucinha, quer levar nós tudo. Mas a pergunta é, mas se ele tentar nos levar e nós viver uma vida de consagração, de vigilância, ele vai conseguir? E se nós ficar brincando? Ele vai. Não adianta.
Porque esse demônio é um anjo caído. Ele estava sempre na presença de Deus. E ele está fazendo essa bagunça no mundo aí. Ele disse: eu venho rodeando a terra, granjeando e destruindo por ela. E nós brincando, né? Fazendo de conta que o diabo é um besta. Você tem ideia quantas pessoas estão em depressão hoje? Você tem ideia quantas pessoas estão tentando tirar sua própria vida? Se suicidando, se jogando de cima de ponte, se jogando em frente de carro, atirando na cabeça, tomando veneno. Vocês têm ideia quantas pessoas morrem por ano? Vocês têm ideia quantos casamentos Satanás está destruindo? Você tem ideia quantas pessoas no mundo estão com câncer? Pessoas drogadas. Você tem ideia? Milhares e milhares e milhares de pessoas caídas na calçada com drogas, cachaças, destruindo a vida de jovens, prostituições, tudo que não presta. Então, para você ver que Satanás ele tem um poder destruidor. E nós não podemos vacilar, nós não podemos brincar com o diabo. Deus já nos deu a revelação da palavra, e a única forma de nós vencer o diabo é através do jejum e da oração. Diga glória a Deus. Deus está querendo falar para nós hoje, viver uma vida de jejum e oração. O tempo que nós estamos é o tempo do arrebatamento, é o tempo que Satanás vai se levantar com toda a fúria dele, e nós não podemos vacilar. Nós temos que viver uma vida de oração e de jejum. Diga glória a Jesus. A não ser que você queira ser carnal e está tomando pia do capeta, né? Eu não quero. Você quer, Júnior, apanhar? Um presbítero tomando cacete na fila de oração? Hã? Ele olhar assim de baixo para cima assim: quem é tu? É Júnior, né? Deus me livre, né, Júnior? Pega pela gravata, pelo pescoço: vem cá, macho, agora é eu e você. Hein? Tá lembrado daquela pia que você deu naquele dia aqui? Agora é minha vez. Hein? Imagina aí, Malho. O diabo pegar o cara pelo pescoço: você está lembrado daquelas pisas que tu me dava? Agora é minha vez, viu? Aí não, meu irmão. Aí é para murchar as orelhas. É verdade ou não é? É. Por isso que eu fico nos braços de papai. Todo domingo eu estou aqui chorando na presença dele. Às vezes eu não choro não, viu, Júnior? Porque às vezes o cara está com o coração meio duro, né? Mas eu estou aqui. Quem quiser me achar, se tem algum pistoleiro atrás de matar, eu quero me matar, mata aqui no altar de Deus. Ou um macumbeiro, né? Ou sei lá, quem for. Quer matar e matar eu aqui no altar, buscando a Deus. Menos eu vou para o céu, né? Acaba já morre adorando a Deus, não é assim? Na presença do Espírito Santo. Mas só mata nós no dia que Deus quer, não, gente? Uma vez o cara botou uma pistola na minha cabeça. Aí eu disse: Senhor, o senhor tá vendo, tá? Tô, meu filho, espera um pouquinho, vou mandar uns anjos aí. De repente o cabo olhou de lado e disse: rapaz, que negócio é esse? Olha essa multidão que vem correndo. Ele saiu correndo aí. Chega a perna, batia na bunda. Eu desci da moto, olhei para um lado e para outro. Papai, muito obrigado, viu? Beleza. Irmão. Eu estava no Pernambuco, ia pegar um carro, ia ter um assalto naquele carro. Aí Deus fez eu pregar para os bandidos disseram: eu posso te dar um conselho? Não entre nesse carro não, porque nós vamos assaltar esse carro. Olha aí, Deus não deixou tocar no profeta. Diga glória a Jesus, ó. Eu fui pregar numa casa, a mulher correu para dar na minha cara. Quando ela levantou a mão, que levou a mão endureceu aqui, puxou a outra, endureceu, tentou chutar com a perna, endureceu. Diga: agora é minha vez, receba. Ela caiu no chão e o nome de Jesus foi glorificado. Um pai de santo diz: quinta-feira eu vou fazer um trabalho para te matar. Eu digo: eu vou mandar um anjo lá. Orei a Deus. Quando foi na quinta-feira, o pai de santo estava todo engembrado, igual um maracujá. A família correu, chegou: pastor, olha, vamos lá que o pai está todo engembrado. Aí Deus disse: não vá não, porque da cama ele não se levanta mais. Diga glória a Deus. E o sino tocou. Nós fechamos um trabalho de magia negra. Aí o chefe da região mandou um recado, disse: pastor, não mexa com nós não, porque nós não vamos mexer com você. Olha, em outras palavras, o Deus que tu serve é maior do que o nosso. Diga glória a Jesus.
Pois é, irmão. Então vale a pena nós viver uma vida de oração. Olha para seu irmão, diga: vale a pena viver uma vida de oração, de jejum e vigilância. Diga: porque a vossa luta não é contra a carne e contra a sangue, é contra principados e potestades, é contra demônios. Está passando luta, ore. Está passando perseguição, jejum. Está passando aflição, louve em sua casa, atrai a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus: pastor, o deserto é grande. Atrai a presença de Deus através do teu louvor, através da tua oração, através do teu jejum. E você vai ver que os teus inimigos vão cair por terra em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor.